Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo da semana 3 do PET 5, unidade temática, o Brasil no século XIX e o objeto de conhecimento, Brasil, primeiro reinado, o período regencial e as contestações ao poder central. Pessoal, então, Dom Pedro I abdicou do trono no ano de 1824 e, porque Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, foi estabelecida a regência. O que é a regência? A regência é o governo do Brasil por regentes, os quais eram escolhidos entre os deputados e senadores para governar o país, certo? A partir dessa regência, havia a divisão dentre os governantes brasileiros em 3 grupos, e eram eles: os restauradores, aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I, eles eram portugueses e ocupavam os cargos de governo aqui no país, além de cargos militares e comerciais. Por causa disso, apoiavam o retorno de Dom Pedro I e a sua continuidade no governo do Brasil, mas perderam a força quando Dom Pedro I morreu no ano de 1834. Também haviam os liberais moderados, que eram principalmente por aqueles que foram regentes em algum momento, mas também membros da burguesia urbana, parte dos militares, padres e proprietários de terras e escravos. Estes acreditavam que a monarquia é sim a melhor forma de governo para o Brasil, porém o monarca deve ter os seus poderes controlados por uma Constituição. E os liberais exaltados, que eram parte, daqueles trabalhadores que eram parte daquelas camadas médias urbanas, ou seja, comerciantes, artesãos, funcionários públicos, alguns militares e os profissionais liberais. Esses acreditavam na necessidade de uma reforma completa do governo, inclusive pediam a república, certo? Então haviam esses 3 grupos políticos, que disputavam o poder entre si. Com o passar do tempo, e a necessidade de reformulação das leis durante esse período regencial, foi assinado então o famoso Ato Adicional de 1834. E o que ele traz para nós? Ele vem com uma autonomia das províncias e a regência trina, ou seja, antes do ato adicional feito, havia uma regência trina, ou seja, eram 3 deputados ou senadores escolhidos para governar o país. A partir do ato adicional de 1834, nós temos a instituição de uma regência una, certo? A partir disso, há ainda a continuidade de desigualdade social no país e a insatisfação de grupos dominantes do governo também. A partir do ato adicional de 1834, nós temos regressistas e progressistas. Quem eram esses? Os regressistas eram desejosos da volta do sistema conservador de governo, e os progressistas queriam, a partir do ato adicional, reformas constantes, porque viram nele uma brecha para continuar fazendo outras reformas, E o golpe da maioridade, a partir do passar dos tempos, por causa dessas várias revoltas organizadas durante esse período regencial, foi percebido principalmente pelos liberais a necessidade de colocar Dom Pedro II no poder para que houvesse a legitimidade da monarquia brasileira. A partir disso, Dom Pedro II tinha apenas 14 anos de idade, foi então feito o chamado golpe da maioridade. O que foi isso,
Foi em junho de 1840 quando destituíram a regência e proclamaram Dom Pedro II como imperador. A partir disso, então, ele fica no governo até 1889, certo? Gente, espero ter sanado as dúvidas para a atividade da semana 3 do PET 5. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp e mandem suas atividades pelo e-mail, ok? Até a próxima!